Boa noite, gente. Boa noite, Alexander. Boa noite, Wagner. Boa noite, Gilvan. Boa noite, Jonas. Meu amor, boa noite. Gente, hoje é a última live dos temperamentos, tá? As próximas lives eu pretendo fazer uma imersão sobre a ansiedade, como controlar a ansiedade, sintomas, conhecer mais, né? As pessoas que querem conhecer mais sobre a ansiedade, por ter a ansiedade ou por conhecer alguém que tenha ansiedade e querer ajudar, enfim, tá? Eu vou começar, não vou demorar, vou começar logo, e quem entrar depois e quiser assistir desde o começo, é só assistir que eu vou deixar salvo, tá bom? Vamos lá. Conforme eu fiz essa semana, na segunda-feira eu falei sobre temperamentos, temperamento sanguíneo. Terça eu falei sobre o colérico. Quarta eu falei sobre ontem eu falei sobre o melancólico, quarta. E hoje eu vou falar o último, que é o fleumático. O que acontece? O melancólico, ele parece muito em alguns aspectos com o fleumático, e o sanguíneo parece muito em alguns aspectos com o colérico, né? Hoje vocês vão ver aí a diferença. Boa noite, Samara, minha amiga linda. O que é temperamento? Temperamento já nasce com a gente, né? Para quem não pegou as outras lives aí, caiu de paraquedas aqui. E o que acontece? A live, o temperamento, eles são características que já nascem com a gente, características do nosso comportamento, tá? Do nosso temperamento, do nosso comportamento, do nosso emocional, tá bom? Chegou chegando, né, minha amiga? Gente, a Samara, ela é fotógrafa, mas ela também é formada em sexualidade cristã, tá? Ela é sexóloga, então é muito interessante. A gente tá vendo aí uma live para poder fazer juntas, tá? Em relação a casais que passam por problemas e precisam de terapia, e alguns, né, foram abusados e aí depois casam, e aí tem problema com o cônjuge por já ter sido abusado, algo do tipo, tá? E aí a gente pretende fazer essa live aí daqui a alguns dias, tá bom? Léo, meu amigo, tudo bem? Vamos lá. As características do fleumático. O fleumático, ele tem... Eu tenho uma colinha aqui que eu vou falando porque é muita coisa. O fleumático é o temperamento mais estável, tá? Ele é o menos instável, ou seja, ele é o mais estável. E é importante você entender que ninguém é 100% fleumático, ninguém é 100% colérico, ninguém é 100% melancólico. Você pode ver características suas nos 4 comportamentos. Porém, o que define o seu comportamento é o que você vê mais característica, tá? O que tiver mais característica sua parecida é o que você é, tá bom? É o seu temperamento. E temperamento pode mudar. Vou falar, pode mudar, pode ser dominado, tá? Isso aí eu vou falar no final da live. Vamos lá, características do fleumático. O fleumático, ele faz de tudo
para não entrar no conflito, para não entrar numa confusão. Ele corre, mete o pé de confusão, de conflito. Ele detesta uma fofoca, ele detesta um problema, ele detesta uma discussão, ele prefere ter paz do que ter razão, sabe? Mas eles são extremamente dóceis. Marisa, sogra, boa noite. Eles são extremamente dóceis, são pacíficos, né? Pacíficos e pacificadores, né? Eles entram ali na situação e resolve a confusão. Quando você vê ali que tem muita confusão, muita gente, eles vão ali e apazigua, pacifica, né? E são muito sonhadores, tá? São muito positivos, muito disciplinados, extremamente disciplinados, são excelentes funcionários no trabalho, são excelentes pessoas para conviver, são excelentes amigos, são ótimos para guardar segredo, são confiáveis, são equilibrados geralmente emocionalmente, são eficientes. Por exemplo, um fleumático no trabalho, ele se destaca não por ser mandão, por nada disso, ele se destaca pela eficiência dele. O fleumático, assim como o melancólico, ele é introvertido. Então, por ele ser introvertido, ele não é muito comunicativo, como o sanguíneo, como o colérico. Ele não é muito tagarela, né, como o sanguíneo, como o colérico. Porém, ele é muito introvertido, né, assim como o melancólico. Porém, ele é extremamente eficiente no trabalho e naquilo que ele se propõe a fazer com dedicação, tá bom? É diferente do sanguíneo e parecido com o colérico. Por quê? Você vê fleumático líder. Você não vê sanguíneos não são bons líderes, tá? Porque eles param as coisas pela metade e tudo mais. O colérico já é excelente líder. O colérico é muito bom líder. Agora o melancólico já não é um bom líder. Por que o melancólico não é um bom líder? Porque o melancólico, ele leva tudo pro coração. Leva pro coração, se magoa, guarda rancor, guarda raiva. O fleumático já não. O fleumático é perdoador, não esquenta a cabeça, é tranquilão, sabe? Super calmo, super tranquilo, super na dele. Por isso ele é um bom líder, tá? Por que ele é um bom líder? Porque ele, como ele é disciplinado e ele é eficiente, ele chega, resolve, ele sabe resolver um problema muito bem e ao mesmo tempo ele sabe solucionar um problema pacificamente. Ele sabe jogar água na fogueira, né, gente? Eles geralmente têm palavra, tá? O sanguíneo não é porque ele não tem palavra. O sanguíneo faz um negócio, depois ele vai lá, promete uma coisa, depois ele vai lá, desiste e para no meio do caminho, né? Conforme eu já falei inúmeras vezes. O fleumático não. O fleumático, ele tem meta, vai lá e vai até o final, tá? Cumpre com a sua palavra. Extremamente prático. Sim, sim, não, não. Dá, ok, não dá, tudo bem. Não é aquele não sei, não sei, não sei. Não é aquele que fica em cima do muro, não. É prático, tá? Por mais que seja dócil, por mais que seja apaziguador, é sim ou não, tá bom? Geralmente o fleumático é bem humorado. O melancólico, que é um pouco rabugento, fica um pouco confuso, leva rancor pro coração, fica mal-humorado. Já o fleumático não. O fleumático, na maioria das vezes, ou ele tá tranquilão na dele, né? Ou
ele tá extremamente bem-humorado, tranquilo, conversa numa roda de amigos, só que ele é aquele que numa roda de amigos fica rindo, não é o que fica falando, não é o que fica se destacando, né? Ele se destaca de outras formas, na forma da eficiência dele, mas não na forma da fala, tá? Pode até ser um orador de turma, sem problema nenhum, mas são introvertidos. Então você depende muito do que você vai colocar ele para fazer, tá bom? Os pontos negativos do fleumático, eles são calculistas, né? Isso é bom e ruim, né, ser calculista, mas eles são temerosos também, ficam com medo de tomar atitude errada, né? Enfim, são temerosos muitas das vezes, são indecisos, precisam muitas das vezes de uma segunda opinião, da opinião da família ou da opinião de um amigo. São contemplativos quando você sai para passear com fleumático e ele fica ali olhando assim, você tá batendo papo, sanguíneo tá falando pelos cotovelos, o melancólico tá ali quietinho escutando, e o fleumático tá ali olhando o céu, o mar, as nuvens. O fleumático é um temperamento muito estável e ao mesmo tempo muito bom. Só que você tem que entender ele, né? Você entendendo que ele é fleumático, que é no comportamento dele, ok. Luísa, minha amiga, paz do Senhor, seja muito bem-vinda. Ritinha, Núbia, sejam bem-vindas. Alguns são pretensiosos e desmotivados. Alguns, tá? E aí o que você vai fazer para os pretensiosos e desmotivados? Motivar eles. Porque um fleumático motivado tem tudo para dar certo. Por quê? Exatamente porque eu falei para vocês. Porque eles são excelentes líderes, eles são apaziguadores, são tranquilos, são amigos. Larda Bru, minha amiga, tudo bem? Seja muito bem-vinda. E eles são muito disciplinados. Então, como eles são disciplinados, você pega uma pessoa eficiente, que tem palavra, calma, tranquila, disciplinada, e você coloca ela para liderança, super certo, dá super certo. O introvertido, na questão de não falar com quem não conhece, mas quando geralmente ele conhece, tem uns que não dá para liderança, tá? Ah, amor, minhas unhas porque é rosa? Obrigada, minha amiga. O que acontece? Se você jogar um fleumático para liderança, você vai ter que ver se ele serve para liderança ou não. Se ele for muito introvertido, não rola. Mas se ele for um introvertido, mas que consiga falar bem, que consiga ser eficiente na fala, ele é um excelente líder, né? Exatamente porque, pelo que eu falei, por ele ser muito determinado e por ser muito eficiente e apaziguador. Enquanto o fogo tá lá, ele tá lá colocando água no fogo e nunca lenha, tá? Profissões de fleumáticos que a gente vê muito. Professores, né? Gente, para ser professor, olha que profissão linda. E que profissão que tem que ter paciência, hein? Tem que ter muita paciência para ser professor. Principalmente professor de adulto, porque criança a gente releva, mas adulto é um problema sério. Geralmente, tá, gente? Fleumático gosta das profissões mais assim, de professor, de administradores, de ficar mais ali atrás do computador, atrás do papel, dos recursos humanos ali da administração, da empresa, técnicos,
né, que mexe ali com maquinário, que mexe com móveis, enfim, técnicos de todos os sentidos, né? Porque o técnico, ele é aquele que conserta algo, né? Manuseia algo e conserta, instala e tudo mais. E o professor é aquele que ensina tranquilo. E o administrador é aquele que mexe com papel, né? Papel, computador. Então, isso tudo são questões muito fleumáticas, são profissões muito fleumáticas, tá? O advogado, geralmente, ele não é fleumático, tá, gente? Ele gosta de papel, de computador, mas ele não é fleumático. Advogado ou é colérico ou é sanguíneo, porque para uma audiência ali, até poderia seriam bons advogados os fleumáticos, mas os advogados às vezes têm que dar uns gritinhos aqui, uns gritinhos ali, e aí o fleumático não tem essa habilidade, mas pode acontecer. E os diplomatas, né? Diplomatas, que eu digo diplomatas mesmo, a função diplomática, né? Os diplomatas. Mas a questão também, se você for pesquisar, por que eles usam a questão diplomata, porque eles usam o exemplo de diplomata. Porque um diplomata, no meio de uma confusão, seja entre territórios, países, né? O diplomata, ele sabe tomar decisão friamente e estritamente racional. Então, quando a gente fala diplomata, é uma característica diplomática, entendeu? No sentido da coisa. Ou seja, não só as profissões de diplomatas, mas também as pessoas que são diplomáticas, ou seja, que sabe tomar a decisão não pela emoção, como o sanguíneo e o melancólico, né? Ele sabe tomar a decisão racional e fria, tá? Fria e calculista, não pro mal, tá? Mas por que não pro mal? Porque é fria, calculista, né? Ou seja, ele calcula, toma a decisão correta, a decisão mais racional, entendeu? Agora vamos para a parte D. Eu sou extremamente fleumático, mas eu tenho algumas coisas que me fazem mal. Eu tenho algumas características que eu não gosto. Por exemplo, eu sou fleumático e eu sou extremamente introvertido. Como que eu faço? Você pode mudar? Pode, gente. A gente pode mudar. Em todas as lives, se vocês quiserem voltar às lives, na segunda eu falei sobre o sanguíneo, na terça eu falei a diferença do sanguíneo para o colérico. Ontem, quarta, eu falei do melancólico e hoje eu tô falando do fleumático. Gente, o fleumático, assim como o melancólico, né, que são essas funções mais introvertidas, são pessoas que, se quiser mudar, muda, tá? Muda, é só treinar. Aline, minha prima, seja muito bem-vinda. Isabel, Chay, tudo bem, meu amor? Obrigada pela presença. Então, como eu estava dizendo, gente, vocês têm que tentar, nós temos que tentarmos dominar os nossos temperamentos e não deixar que os nossos temperamentos nos dominem, tá? Para você que é sanguíneo e para você que é colérico, pense antes de falar. E para você que é melancólico
E para você que é fleumático, já pensa mesmo, mas não fala, guarda para si. Já não é assim, porque isso te fere. Então pensa, amadurece a ideia, vai lá e conversa, tá? Tenta resolver. Não guarde para si, para você passar mal, para você se sentir mal, tá bom? Não deixa o seu temperamento dominar você. Eu sempre falo isso. Molde o seu temperamento, domine o seu temperamento, tá bom? O que faz você mudar o seu temperamento, dominar o seu temperamento? A sua mente, tá? Pensa antes de falar, vê como você vai falar, vê como você está se sentindo, mas fale, tá? Geralmente, o colérico e o sanguíneo, eles são muito parecidos. Assim como o melancólico com o fleumático são muito parecidos. E ambos, né, o melancólico com o fleumático, eles são introvertidos, eles não gostam de ferir ninguém, então eles preferem sair feridos do que ferir, né? E aí é o que eu falo também em todas as lives, e sempre vocês vão me ouvir falando, inclusive nas terapias, tá? Pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Porém, não guarde para você a mágoa. Se você saiu ferido, escolha, dê uns dias para você e escolha se perdoar. Escolha perdoar a pessoa, porque o perdão é para você, não é para a pessoa. É para você se sentir bem consigo mesma, tá? Domine o seu temperamento. Você que é sanguíneo, pensa antes de falar, antes de magoar. Uma palavra que sai da boca depois não tem como entrar de volta, não tem como desfazer, entendeu? E você que é o melancólico, que é o fleumático, que sente, que se fere com facilidade, com palavras, tenta entender que a outra pessoa não falou, se for um sanguíneo, se for um colérico, que é o temperamento dela, que nem sempre aquilo que ela tá falando é verdade, entendeu? Às vezes o sanguíneo, ele é cruel, às vezes o sanguíneo, ele fala pra ferir, depois ele vai lá e se arrepende. Mas aí se for um sanguíneo com melancólico, o sanguíneo já tá arrependido e o melancólico já tá lá ferido e não quer perdoar. Então, tenta saber falar. A Marisa colocou, esse é o meu caso, tenho medo de magoar as pessoas. Sim, isso é muito bonito, é muito nobre, nós termos medo de magoar as pessoas. Mas o que a gente tem que aprender é a não nos magoarmos também. Não magoar a pessoa e não se magoar. Por quê? Porque se você decidir, quando uma pessoa vem te ferir, se você decidir não retrucar e depois você decidir perdoar, você vai ser uma pessoa que promoveu a cura, porque você não gerou a confusão, e você vai ser uma pessoa curada. É muito importante para o fleumático e para o melancólico saber perdoar, tá bom? E entender que cada um tem o seu temperamento. E é muito importante para o fleumático e para o colérico saber a hora, como e quando falar, tá bom? Hoje a live foi um pouquinho mais curtinha, tá? Porque eu já falei bastante sobre esse tema durante toda a semana. Semana que vem eu vou fazer live sobre ansiedade,
depressão e síndrome do pânico. Eu quero fazer uma imersão, ou seja, eu quero explicar, ensinar para vocês o que é a ansiedade, eu quero explicar para vocês os sintomas da ansiedade e eu quero dar algumas dicas de como combater a ansiedade e a depressão e a síndrome do pânico. A primeira dica que eu já vou falar agora para vocês já irem amadurecendo para a semana que vem é: aceite que você tem características depressivas ou de síndrome do pânico ou de ansiedade. Entenda, aceite isso e comece a trabalhar nisso para que você fique curado disso, tá? É assim como o alcoólatra. O alcoólatra, para ser curado, ele precisa o quê? Se entender que é alcoólatra. Assim como o dependente químico, assim como qualquer outra pessoa. Somos todos iguais. E a meta, o foco é sempre assim: ser melhor do que ontem e não ser melhor do que ninguém. Tá bom, gente? Hoje eu entrei aqui para terminar, né, com um temperamento mais tranquilo. Comecei com o que a maioria das pessoas tem e terminei com o que a minoria tem, que é o fleumático. É muito difícil você achar um fleumático, mas é muito fácil você achar um sanguíneo. E se a gente aprender a lidar com cada um dos comportamentos, se a gente aprender a lidar com os temperamentos da nossa família, dos nossos amigos, das pessoas que estão à nossa volta no trabalho, na igreja, na sua profissão, na sua religião, dentro da sua casa principalmente, na sua família, na sua parentela, olha, você não vai ter tanto problema assim. Seus problemas vão diminuir bastante, tá bom? Então, vamos tentar detectar e entender um ao outro. Não, é o temperamento dele. Depois, não adianta também você chegar por um sanguíneo quando ele estiver com raiva. Elis, tudo bem, meu amor? Seja muito bem-vinda, Cássia. Não adianta você chegar para um sanguíneo ou para um colérico no meio do caminho, tá? E no meio da discussão, que ele tá estressado e querer conversar. Só vai sair tiro, pancada e bomba, tá? Então, assim, não faça isso. Não faça isso, tá bom? Pelo amor de Deus. Espera acalmar e depois você conversa. Assim como não adianta você chegar para uma pessoa alcoolizada, né, e querer conversar. É a mesma coisa quando o fleumático não. O sanguíneo ou o colérico está estressado. Espera se acalmar, depois você vai lá e conversa. E o melancólico e o fleumático vai lá e conversa quando o sanguíneo e o colérico se acalmar. Vai lá você, melancólico ou fleumático, e permita-se perdoar, permita-se tentar entender. Se um entender o temperamento do outro, todos viverão melhor, mas com menos problemas e com mais paz e mais tranquilidade. Tá bom, gente? Semana que vem eu vou soltar aqui a data da live da ansiedade e das doenças psicossomáticas, tá? Que são as doenças da mente, que são ansiedade, déficit de atenção, depressão, síndrome do pânico, agorafobia. O que é agorafobia? Medo de sair de casa, tá bom? E aí a gente vai começar numa imersão
aí a tentar entender e a tentarmos todos nós a melhorarmos dia após dia as nossas emoções, tá bom? E se apegue muito também a uma religião, se apegue muito a Deus. Por quê? Porque Deus tá aqui para nos ajudar, tá bom? Para nos ajudar, para nos acalmarmos. E para você que é sanguíneo colérico, assiste a live do sanguíneo e do colérico, que tem dicas de como você se acalmar, tá bom? Da respiração, das músicas, né? Que é música, colocar no YouTube ou no Spotify, música de violão, de piano, de chuva caindo, de pássaro cantando, barulho do mar, o que você gosta para se acalmar, respirar, inspirar e expirar calmamente 10 vezes antes de dar uma resposta para alguém, tá? Antes de gritar com alguém. Isso é muito importante, aprender a se controlar, tá bom? E aprender que ninguém é igual a ninguém, tá? Então a live de hoje fica por aqui. Eu te agradeço a todos que estiveram presentes. Obrigada a todos vocês que estiveram todos os dias. Elis, prima, muito obrigada por ter estado todos os dias aqui. Luísa, Samara, muito obrigada. Alexander, Fagner, muito obrigada. Fagner, muito obrigada também. Ao meu marido, que me ajuda bastante, ao meu tio Gilvan, tá? Meu tio Gilvan é um fleumático nato. É quase 100% fleumático. E é muito legal isso, é muito bonito esse temperamento, tá bom? Um beijo, gente, e aguardo vocês na próxima live.